Vamos para mais uma questão aqui, né, do ECCA3, né, o tema abordado aqui, estática, né? Mas precisa aqui, né, a estática de um corpo extenso. Então, vamos lá. Presta bem atenção. O cabo ideal está disposto horizontalmente, auxiliando o equilíbrio de uma barra uniforme, né, de massa de 2 kg e comprimento de 1 metro. Se a barra está disposta a um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, quanto vale a tensão T no fio ideal em newtons? Então, ele quer achar o valor de quê? Da tensão, da tração desse fio aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente faz aqui, né, numa questão de estática, um corpo extenso, a gente identifica primeiro o polo, né? O polo é onde essa barra ela está apoiada, né? Rotacionando. Não é verdade? Feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a partezinha de quê? A gente vai identificar as forças que estão atuando nessa barra. Então, aqui no centro de massa da barra, a gente vai ter a força peso, puxando essa barra para baixo. É verdade? E puxando essa barrinha para cima, né, decorrente dessa tração, a gente vai ter quem? A força vertical, né? A gente chama ela de quem? De F de Y. Então, aqui a gente tem a força tensora que ele quer descobrir, né? E ela é igual a componente o quê? Ela é igual à componente horizontal, que a gente chama de quê? De força F de x. Então, a gente percebe aqui, deixa eu só dar uma melhorada aqui nesse. Então, vamos lá. A gente percebe aqui que a componente horizontal, o F de x, ele coincide com quem? Ele coincide com o valor da tração, né? Então, vamos lá. Então, as forças que estão equilibrando essa barrinha aqui, vai ser quem? Vai ser esse F de Y, que ele é decorrente dessa força F de X, da tração, e o peso. E a gente vê que o F de Y e o peso, né, eles têm sentidos opostos. Então, aqui a gente vai trabalhar, né, com o momento. Né? O momento ele é igual a mais ou menos, né, a força onde está sendo atuada, né, no corpo, no caso aqui na barra, vezes o braço. O braço é a distância da força onde está sendo aqui colocada na barra em relação ao polo. Identificar o polo é bem relevante para esse tipo de questão. Então, como isso aqui, né, mostra uma situação de equilíbrio, né, então o que é que a gente faz? A condição de equilíbrio de rotação se dá pela soma dos momentos, né? Então, aqui a gente vai ter o momento da força Y mais o momento da força peso, né? A soma disso tem que ser igual a quanto? A zero. Então, como o sentido dessas forças, né, são opostas, então eu vou ter uma positiva e uma negativa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, força de F de Y mais menos, né, o momento, né? Então, aqui a gente vai ter, desculpa, o momento de F de Y, né, positivo, mais menos o momento do peso. Então, por que eu estou botando menos? Porque ele tem um sentido oposto, né? Assim que a gente faz. Então, na verdade, mais com menos aqui dá menos. Então, aqui, ó, o momento de F de Y, ele vai ser igual ao momento do peso. Essa é a minha condição de equilíbrio. Então, o aluno, ele já pode vir também aqui rápido, né? E fazer, igualar, né? Os momentos, né? Do peso igual ao momento de F de Y, né? Que são as forças que está dando a condição de equilíbrio, né? No caso aqui, o equilíbrio de rotação, é por conta do polo. Então, agora a gente sabe que o momento ele é a força de Y, né, vezes a distância, que a gente chama de braço. E aqui a gente tem o peso, né, que aqui é o peso, então o momento do peso é o peso vezes o braço. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem é F de Y? Eu vou descobrir F de Y. Né? Qual é a distância de F de Y até o polo? Então, veja que o polo é importante. Então, essa distância é o comprimento da barra, que vale quanto? Que vale 1.
E aqui a gente vai ter o quê? O peso, né? O peso do bloco, onde o peso, né? A gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade por esse aí é 10. Então, o peso da barra vai ser quanto? Vai ser 20 newton, não é isso? A massa é 2, então isso aqui vai ser 20. Agora, vezes o braço, a distância dessa força-peso até o polo. Então, se a barra toda vale 1, né? A metade dessa barra vai ser a distância, né? Que vai ser 0,5. Então, isso aqui vai dar F de Y, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10. Mas ele não quer descobrir F de Y. Ele quer descobrir o valor da atração, que é igual ao F de X, né? Então, vamos lá. Mas se a gente tem F de Y, a gente pode descobrir F de X, né? Fazendo, né, a decomposição dos vetorzinhos ali, ó. F de X, F de Y, né? Componente horizontal, vertical, né? Então, a gente tem aqui o vetor resultante, onde a gente sabe que F de X é igual a esse vetor resultante, né? Uma força resultante aqui, né? Ela é composta a partir dessas duas forças. Então, é F vezes quem? O cosseno. E aqui o F de Y, né? Ele é o F vezes quem? O seno. Então, preste atenção, porque eu estou fazendo isso aqui para você perceber uma ideia. Então, qual era a ideia de se fazer, né? A questão aqui agora, essa parte da questão, para achar o valor da tração. Então, a ideia era o seguinte, como eu tenho o F de Y e eu tenho o ângulo, eu ia achar F. Achando o F, eu jogaria aqui, né? E eu acharia quem? F de X. Então, eu ia fazer dois cálculos, né? Para achar esse F de X. Então, por exemplo, o F de Y, aqui a gente tem a 10. Ó. Eu ia achar a força resultante, que era essa aqui, ó. Eu ia achar essa força resultante, que ela coincide, né, com outra força aí. Está lá a força resultante. Não é isso? Então, o ângulo a gente tem aí que é de quanto? Que é de 45. Né? Ia fazer um cálculozinho aqui e achar F. Depois que eu achasse F, eu ia jogar nessa fórmulazinha aqui, ó, e ia achar quem? F de X. Porque quem é F? Eu ia ter achado aqui, né? E aí, o cosseno, né, do ângulo aqui seria 45, não é verdade? E eu ia achar o valor de F de X que coincide com a atração que a questão estava, né, feita. Mas aqui, veja só, o ângulo aqui, minha gente, é 45. Então, é importante a gente perceber essas coisas, né, para a gente estar evitando fazer cálculo, não é verdade? Então, se aqui é 45, né? Então, aqui também vai ser 45. Então, o que é que vai acontecer aqui? O ângulo que a gente está trabalhando aqui, o ângulo ó, em relação à componente. Isso aqui é a componente, isso aqui também não deixa de ser a componente f de x, a componente horizontal. Então, o ângulo que está sendo formado aqui é 45. Então, possivelmente aqui, né, provavelmente esse ângulo aqui também vai ser 45. Então, vamos lá, preste bem atenção. Se os ângulos são iguais, então, no caso aqui, 45, quem é o seno de 45? Quando eu digo igual, né, eu estou dizendo igual a 45. Porque, vê só, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, veja, pensa comigo. Se eu for achar aqui o f, jogando esse valor aqui, o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, para depois achar o f de x, utilizando também esse cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, o que é que a gente conclui? E quando o ângulo ele é 45, o f de x é igual ao f de y. Lá em lançamento oblíquo também a gente percebe essa informação. Quando o ângulo é 45, ele tem um alcance máximo, né? O f de x, no caso lá o v de x, coincide com o v de y. Então, se o f de y aqui foi 10, o f de x também vai ser quem? Também vai ser 10. Logo, o que é que acontece? A atração do fio ali vai ser quanto? Vai ser 10. E aí a gente marcaria
Letra E. Agora, se o ângulo aqui fosse 30, a gente sabe que o seno de 30, né, é 1/2. E o cosseno de 30, né, é raiz de 3 sobre 2. Então, eu não poderia dizer que o f de x seria igual ao f de y. Então, o que é que eu iria fazer? Eu ia fazer as continhas. Faz as continhas. Eu ia pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Ia jogar ali o valor de f de y e achar f. Depois que eu achasse f, jogar ali, né? E acharia o f de x, né? Aqui eu estou detalhando, né? Fazendo de uma forma, né? Que dê para que vocês entendam aí, né? Bem, né? Devagarzinho aí para que o aluno entenda, né? A resolução desse item. Então, tá aqui, né? Letra R. Ok? Então, até a próxima questão aí.